Bem-vinda, Érica. Obrigada. Está todo mundo me ouvindo aí? Acho que agora foi, né? Estava com probleminha para compartilhar aqui, mas acho que deu certo. Bom, galera, tem bastante gente aqui, estou até emocionada. Acho que eu nunca falei para tanta gente assim ao mesmo tempo, né? Ainda mais, mas ao mesmo tempo falando para o computador. Então, eu sou professora e eu tenho um pouco de costume de falar para os alunos, né? De uma forma um pouco mais simples, para vocês entenderem um pouco do trabalho, principalmente que eu venho aqui trazer para vocês da Bravas. E as nossas gestões nessa associação, ela dura 2 anos, então no ano de 2019 a 2021, nessa gestão, eu sou a vice-presidente, mas daqui a pouco eu mostro para vocês, eu apresento para vocês o resto da gestão. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer esse convite. Eu sei que os temas das palestras aqui, elas vão abranger cirurgias como um todo, né, de grandes, de pequenos, e também, obviamente, a gente vai ver de selvagens, né, para honrar aí o grupo de estudos, mas e é através da cirurgia que a gente conhece, né, com essas espécies mais comuns, que a gente vai ter uma chance de conseguir conciliar essas cirurgias com a medicina de animais selvagens. Então, antes de mais nada, para você ser um cirurgião em selvagens, você precisa ser um cirurgião de outras espécies, né? Das espécies domésticas, que é o que a gente tem acesso à informação, a cursos, a profissionais renomados e capacitados para a gente conseguir pegar experiência, destreza e tudo mais. Então, a Bravas, deixa eu só ver aqui, porque... Aí, passou. Então, a Bravas, ela é uma associação que foi criada na década de 90. Na verdade, foram profissionais bastante inquietos, né, com a ausência de informações da medicina de animais selvagens, e a gente tem algumas nomenclaturas para designar esses animais que não estão próximos ao homem, né, selvagens, silvestres, exóticos. Resumidamente, assim, bem grosseiramente falando, e um pouco também se baseando com o que a gente tem caracterizado pelo IBAMA, silvestres são os animais que são nascidos no nosso país, tá? Que são brasileiros. Ou, se eles não nascem aqui, eles utilizam o país ou as águas que estão em volta, estão próximos, né? Que estão na costa do Brasil, para fazer sua alimentação, para fazer sua desova, para fazer sua reprodução, ou para se proteger, né? Então, os animais que passam pelo nosso país de forma migratória, eles também pertencem à nossa fauna, né? E esses animais que pertencem à nossa fauna, eles têm uma legislação que vão ser protegidos por conta dessa legislação. Então, por isso que quando a gente fala em animais silvestres, normalmente a gente está falando dos animais que quando a gente vai para o Pantanal, vai para a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Cerrado, a gente vê esses animais na natureza, né? Não sei por quanto tempo que a gente vai continuar vendo, né, eles na natureza, espero que para o resto da existência do planeta Terra, mas... e aí, a gente tem uma outra nomenclatura que são os exóticos. E aí, os exóticos, a gente, pela definição do IBAMA, a gente nomeia os exóticos aqueles que não são silvestres. Então, todos que são nascidos ou têm as suas rotas migratórias, enfim, que não passa pelo território brasileiro nem pelas águas brasileiras. E quando a gente fala selvagem, é um conceito meio que subentendido, que selvagem, então, são os animais tanto silvestres quanto exóticos, né? Então, são aqueles animais que não estão no ambiente doméstico, tá? E aí a gente tem uma nova nomenclatura, né? Nova nomenclatura para mim, acho, para vocês, acho que sempre foi essa, né? Que é a nomenclatura de pets não convencionais. E aí a gente tem, dentro dos pets convencionais, a gente tem animais exóticos, por exemplo, o ferret, né? Que ele é caracterizado como exótico, e a gente tem animais domésticos, como as calopsitas, os coelhos, os hamsters, né? E a gente tem silvestres, como papagaios, araras, tá? Então,
só para a gente esclarecer aqui por que eu vou usar muitas vezes o termo selvagens, mas eu estou englobando também os pets não convencionais, e estou englobando também os exóticos, os brasileiros e os não brasileiros, apesar de a gente estar falando aqui de uma associação brasileira, né? Na verdade, é uma associação de veterinários brasileiros, mas que são engajados na medicina e conservação dessas espécies selvagens. Naquela época, em meados dos anos 90, não existia nem e-mail, né? Então imagina como que era a comunicação desses profissionais e para se atualizar e para conseguir ter uma troca de experiência, ter uma troca de conhecimento, principalmente científico, né? Então nós temos o pai da medicina de animais selvagens, que é o Dr. Fowler, ele é o pai mundial, vamos dizer assim, né? E aí aqui no Brasil a gente tem alguns nomes, ícones, que começou a trazer essa caminhada da medicina de animais selvagens, que a gente vai ter, então, o Parralha, a gente tem o Zalmir, a gente tem o Rogério Ribas, Lang, a gente tem o Adalto, então a gente tem os nomes que são ícones brasileiros, né? E quando a Abrava surgiu, esses nomes eles já estavam, né, em contato, em conversa entre si, porque eles trabalhavam em regiões longe uns dos outros, né, e eles precisavam ter esse encontro para poder fazer a troca de informação. Então, eles começaram a criar esses encontros para a troca dessas experiências em meados dos anos 90. A Bravas, ela nasceu no dia 23 de agosto de 91, então essa é a data comemorativa, no que vem nós faremos 30 anos. E a partir do momento que esses encontros eles começaram a trazer conhecimento científico bastante aprofundado, então essas palestras, esses encontros começaram a ter uma característica de congresso, né? Ter uma característica mais voltada para o que a gente tinha de publicação. Eu falei do Fowler lá, que ele foi o pai da medicina de animais selvagens, ele foi o primeiro, né? O veterinário, quando a gente pega o histórico aí dos veterinários dessa área, a fazer uma medicação em animais selvagens, né? E naquela época não existia uma publicação para você saber se um antibiótico ele era viável num urso polar, né? Num urso de óculos, né? Enfim. Então ele tinha que fazer essas medicações através da tentativa e erro. Então, por uma aproximação muitas vezes taxonômica, o que é isso? Quando eu vou pensar qual que é a genética próxima de um animal que eu conheço, a dose, medicações que funcionem, para eu usar num animal que eu não tenho certeza se vai funcionar. Então, a gente usa uma genética próxima. Por exemplo, para isso, quando a gente vai medicar uma girafa, a gente se baseia, se eu não conheço uma droga que é realmente efetiva na girafa, a gente pode se basear na droga que é efetiva em ruminantes, por ela também ser ruminante, né? A mesma coisa eu posso fazer para medicar uma anta e aproximar de cavalos. E esse professor Fowler, ele era especializado em medicina de cavalos. E aí, a partir disso, o zoológico começou, ele dava aula em Dallas, né? E aí o zoológico começou a convidá-lo a medicar esses animais, lá que ele tinha essa demanda, e ele, a partir de então, começou a fazer essa medicina. E com o passar do tempo, através de estudos e experiência, a gente começou a ter um pouco de relato relacionado a essas medicações, a essas experiências, esses animais, e tem então um caráter científico. E isso do Fowler foi nos anos 80, ele chegou a vir para o Brasil algumas vezes, né? A convite de algum desses nomes que eu citei para vocês aqui, que são ícones da medicina de animais selvagens no Brasil. E ele trouxe muita inspiração para nós aqui brasileiros, né? Eu tive a honra de conseguir conhecê-lo em 2010,
quando eu fiz a residência e conheci o professor Rogério de vocês, né? E aí a gente fez até prestou uma homenagem a ele. Bom, enfim. Quando esse congresso ele começa a tomar essa proporção científica, o que acontece? Começam a vir, então, profissionais, como o próprio Fowler, para vir trazer um pouco dessa experiência, né? Profissionais de fora. Só que se hoje para a gente é bastante dificultoso a gente ter uma passagem para ir de Nordeste, do Sul para o Nordeste, né? Então a gente tem preços aí bastante altos, dificuldade em arrumar locais que consiga fazer esses eventos, né? Imagina naquela época, então, que uma passagem de avião era absurdamente caro, né? E tudo isso as pessoas tinham que bancar com os próprios custos e, enfim, hoje a gente tem muito mais demanda na área de selvagens do que naquela época. E então também os profissionais eles não eram muitos e também não eram muito bem remunerados para ter esse investimento, né, do próprio bolso. Então a maioria desses encontros, desses congressos, eles ocorreram muito no Sudeste, né? Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, né? E aí no interior, né, de São Paulo e tudo mais, a gente tem então muito disso foi fixado aqui no Sudeste. E eu acho que por conta disso, a Bravas, por ser brasileira, ela acabou não contemplando tanto as outras regiões. E isso é uma coisa que hoje em dia, nossa gestão, eu estou na diretoria da Bravas desde 2015, e a gente vem buscando tentar chegar nesses extremos, né, do país para quebrar essa distância, né? E a gente consegue fazer isso a partir de associados que consigam estar engajados nessas regiões, né? Então, essa primeira gestão foi fundada pelo Alcides Piscinati, que é um profissional super renomado na área de primatas, e a gente tem uns nomes aqui bastante conhecidos, né? A gente tem o José Ricardo Parrali, a gente tem os irmãos Fedulo, então muitos nomes começaram a surgir nessa época e deixando aí o seu histórico, né? A gente grava aí o Alcides Piscinati, foi o primeiro presidente da associação, e hoje em dia nós temos como presidente a Hilary Dazi, eu vice-presidente, a Daphne é a primeira secretária, ela é da área de marinhos, ela é especializada na medicina de tartarugas marinhas, bastante renomada. A Ariane Parra, ela trabalha no interior de São Paulo, é professora também de graduação. A Hanna está no CETAS, também no interior de São Paulo. A Renata Hurtado é especializada em aves marinhas. André Nicolai, muitos de vocês devem conhecer, ele é o nosso diretor científico, e ele está numa faculdade também no interior de São Paulo, dando aula, além de vários projetos em anestesia. O Matheus Rabelo é um veterinário de uma clínica bastante famosa de pets não convencionais em Brasília. A Gisele também é uma veterinária de uma clínica no Rio Grande do Sul. E o Márcio, veterinário do Zoológico de Recife, e também dá aula e atende pets não convencionais. Então, essa daqui é a diretoria, e é importante eu dizer para vocês que ser diretor da Bravas, quando eu conheci a Bravas lá atrás, quando eu ainda era graduanda, né, eu olhava os diretores e falava, nossa, um dia, será que eu vou ser isso, né? Então, cuidado com o que vocês sonham, porque sonhos realizam. E a gente tem, então, os médicos veterinários do Brasil inteiro tendo um canal de união, né, para poder trocar experiências e poder conversar sobre esses animais que muitas vezes a gente não tem recursos, não tem ciência para a gente conseguir se basear, diferente de cães, gatos e animais de fazenda. Então, esses profissionais especializados nessas espécies, em uma ou em algumas dessas espécies selvagens, né,
muitas espécies selvagens, mas nunca em todas. E é por isso que é tão difícil a gente dizer que a gente é especialista em animais selvagens, é especialista em animais silvestres, né? Isso é tão amplo, porque, como dizia meu orientador Rogério Lang, né, a especialidade mais generalista que tem, porque tudo que não é cão, gato, vaca, cavalo e porco entra aí como selvagens, né? E como que a gente vai ser especialista em algo tão genérico? Então, os veterinários aí de zoológicos, os veterinários de aquários, de mantenedouros de fauna, e mantenedouros de fauna a gente vai ter os criadores científicos, que são aqueles que mantêm os animais para que se faça ciência, se faça pesquisa, pode ser do lado de reprodução, de reintrodução, de biologia, de comportamento. Os criadores comerciais, que muitas vezes eles também são científicos, então os científicos podem se manter através do comércio de uma parcela dos seus animais, né, que são criados para pet, por exemplo. Tem os conservacionistas, que na maioria das vezes a gente tem os zoológicos como criadores conservacionistas, e quando a gente tem um trabalho de ciência, a gente tem os criadores científicos. Dentro do zoológico, ele também, além de ser conservacionista, ele vai ser científico, né? E a gente tem os santuários, que, na verdade, a gente não tem uma legislação para eles, mas eles se enquadram como mantenedouros de fauna, tá? Não se faz ciência, não se faz conservação e nem muito menos comércio nos santuários, então, enfim, são apenas mantenedouros de fauna. Mas os veterinários que trabalham nesses locais, eles têm a Bravas também como suporte para auxiliá-los nessa medicina. Profissionais que trabalham em projetos de conservação in situ, né? E quando a gente fala in situ, é quando os animais estão na sua fauna, no seu bioma, na sua natureza, eles são de vida livre. Então, o projeto Tamanduá, Arara Azul, projeto Tapir, projeto do Papagaio do Peito Roxo, enfim, tem Tatu Canastra, a gente tem uma porção de projetos que trabalham com esses animais, né, na natureza, né, fazendo a sua captura, a sua medição, coletando dados, investigando por onde que eles passam, o que eles comem, como eles vivem, o que está afetando a sua extinção, né, para muitas espécies, nesse risco. E também profissionais que trabalham em resgate, reabilitação e soltura ou reintrodução de animais, que estão principalmente em CETAs, né, centros de triagem de animais selvagens. Também a gente tem os CRAS, que são centros de reabilitação de animais silvestres, tem o CRAM, que é o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, a PMP, que é um projeto de monitoramento, um programa de monitoramento de praias, e o PMP está em toda a costa marinha, né, no bioma marinho, aí para monitorar os animais marinhos e fazer aí a sua preservação, conservação, medicina, reintrodução, enfim. Então, todos esses profissionais, eles são agregados na associação, e a gente tem uma grande parcela dos nossos associados são graduandos, né? Graduandos como vocês, que são aspirantes a veterinário de animais selvagens e muitas vezes são os que têm muita energia e trazem muita vitalidade para a associação, né? Então, eu descobri a Bravas em 2005, através de 2005, 2006, através de divulgação do congresso que acontecia naquele ano nas universidades, e eu fiz o EL, né, Estadual de Londrina, e então eu sempre quis trabalhar nessa área. Na verdade, eu nem sabia que em zoológico havia veterinário em zoológico, eu achava que eu poderia ser a primeira, né, que pretensão a minha, mas quando eu entrei na veterinária, eu vi que era possível fazer um estágio voluntário lá no fim do curso. Eu comecei a procurar onde tem informações da medicina desses animais, já que a minha grade curricular, até hoje, né, na UEL, não existe nada, nenhuma disciplina, nem optativa voltada à medicina dos animais silvestres. Então,
eu comecei a ir atrás disso e eu fui no primeiro Congresso Abravas em 2006, quando eu me associei, né? E naquela época, e até uns anos atrás, um dos maiores benefícios de ser associado a Bravas era um desconto que a gente tinha no congresso. Eu estudante, então um congresso bastante oneroso, bastante caro. Então compensava a gente fazer a associação para pagar com um certo desconto o congresso. Mas depois que eu me associei a primeira vez, eu tinha acesso a um grupo de e-mails, era tipo um fórum em que os profissionais eles trocavam ideias nesse e-mail, trocavam casos clínicos, era assim sensacional, porque o que eu tinha, né, em 2006 ali era um e-mail apenas, né? Não existia nem SMS, mal a gente usava, era caro, né? Não tinha um fluxo disso. Então, toda a informação que a gente tinha era através de sites e e-mail, e nesse e-mail, então, vários profissionais, assim, ícones do Brasil, eles trocavam muita ideia ali, e mais tarde, né, eu fui conhecendo esses profissionais pessoalmente, indo nos congressos, né, teve ano que eu não conseguia ir no congresso, mas eu me mantinha associada só para poder ler os e-mails, as conversas que eles tinham ali. Vixe, já teve muita briga também, né? Então tem muita coisa já que rolou, a gente vê lá, tem profissionais que tem rixa um com o outro, então isso tem em todo lugar, né? Mas ao mesmo tempo é uma classe bastante unida, então todo mundo se conhece, né? Somos em quantidade limitada, vamos dizer assim, então meio que todo mundo se conhece. E mais tarde pude me tornar amiga, né, de diversos desses nomes super renomados aí para mim e para a medicina de selvagens no Brasil. E eu fiz meu primeiro estágio no zoológico, num pequeno zoológico que tem no Bosque dos Jequitibás, na cidade de Campinas, aqui em São Paulo, e num mês de férias. E ali também tinha um veterinário que era bastante engajado tanto na Sociedade Paulista de Zoológicos, que eu nem sei mais se é esse o nome ainda, se mantém essa associação, que ela era mais voltada ao estado de São Paulo, quanto também da Bravas. Então, em 2006, nesse meu primeiro congresso, aconteceu uma reunião que, se eu não me engano, foi a primeira reunião do GEAS Brasil no congresso. Eu era, né, eu participava dessas reuniões de GEAS, mas eu não era totalmente ativa. Mas quando rolou essa reunião de GEAS dentro do congresso, então eu fui, né, saber o que era isso. A pauta da reunião ela era muito engraçada, porque naquela época o GEAS Brasil ele era só um grupo de e-mails. Então, dentro desse grupo, os estudantes eles mandavam lá, né? A gente mandava, vai ter um curso de tal coisa em tal cidade, de selvagens em tal cidade e tal. Então ali tinha essa divulgação e tinha esse bate-papo, né? Onde você fez estágio, né? Aquelas coisas. E aí, só que a grande preocupação que deixava todos os estudantes inquietos era que, GEAS Brasil, a gente vai continuar sendo só um grupo de e-mails, né? Então, ali foi o início, assim, de tudo. E no fim, depois disso, né, alguns anos depois, a Brava se tornou uma parceira, na verdade, associação madrinha, né, do GEAS Brasil. Eu sou, inclusive, a diretora que estou em contato aí com a diretoria do GEAS Brasil para a gente alinhar as parcerias e dar um suporte integral aí para os meninos, para vocês. E aí, enquanto estudante, qual que é o benefício, né, de ser um estudante, de ser um associado? E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns benefícios, porque é em cima disso que a gente tem que ter vantagem. Então, hoje em dia não é só o congresso, né? A Bravas, muitas vezes, por muitos anos, ela era enxergada apenas como a Bravas é um congresso, tanto que muita gente chama a Bravas de o Abravas, porque é o congresso da Bravas, né? E só. Então, e a gente bate o pé. Não, é a Bravas, que é a associação, né? O congresso é uma das coisas que a Bravas faz.
Então, a gente tem, hoje em dia, um conteúdo científico publicado lá no site, né? Daqui a pouco eu passo um videozinho sobre o site para vocês verem. A gente tem um e-mail que é possível fazer essa troca de experiências, igual a gente fazia aí no começo do século, né? Mas o e-mail, ele não é mais tão usado, porque a gente tem um grupo de WhatsApp que ele é muito mais dinâmico. Então, ali é sensacional, assim, ali a gente vê, socorro, eu tenho um hipopótamo aqui na instituição que eu trabalho, preciso fazer uma medicação para dor de dente. Alguém tem essa experiência? Aí um vai lá, levanta a mão e fala, putz, já usei tal coisa. Né? Ou então, pô, procura nesse lugar aqui que eu sei que tem um profissional que já fez isso. Então, é um grupo muito interessante, muito interativo. Lógico que a gente tem regras a serem cumpridas para a gente ter um respeito, né, e uma conversa harmoniosa entre todos, mas é bem interessante esse grupo de WhatsApp, em que também é permitido trocar eventos, né, enfim, de tudo quanto é tipo. E, inclusive, ter relações com profissionais do Brasil todo, né? Então, vocês que deve ser a maioria, não sei, mas de Santa Catarina, né? Consegue ter acesso a profissionais do Norte, Nordeste, enfim. Então, bastante interessante. E a única restrição do estudante, enquanto associado, é que quando ocorre as assembleias ordinárias, e a assembleia ordinária é um tipo de uma reunião necessária que uma associação precisa ter, ela sempre vai ocorrer dentro de um congresso Abrabas, porque isso está estabelecido em estatuto, né? Então, para você ter uma associação como a Abrabas, a gente tem um estatuto, o estatuto está disponível para leitura, para consulta lá no site, que depois eu mostro para vocês aonde, e essa assembleia ordinária é a que acontece dentro do Congresso. Nessa assembleia, a gente discute e determina muitos projetos, muitas coisas que vai ser desenvolvida, principalmente pelas 10 pessoas, né, que encabeçam a associação, que é a diretoria executiva. Então, a única restrição do estudante é que, enquanto estudante, ele não tem poder de voto nessas decisões que são tomadas na Assembleia, bem como ele também não pode votar pela diretoria quando a gente tem a eleição de nova diretoria, tá? Mas acesso a todo o conteúdo que os outros profissionais têm, o estudante vai ter também. Por conta dessa pandemia, a gente acabou criando um meio virtual de troca de experiência científica e está sendo muito interessante, que é a Bravas Meeting. A gente também realiza dentro da plataforma Zoom, né, que a gente está agora, e a gente tem feito reuniões 2 vezes por semana, desde o fim de abril, de março, na verdade, então já tem bastante conteúdo que foi passado por esse meio. E a partir dessa semana a gente vai diminuir essa demanda para 1 vez por semana, por conta de muitos locais já terem, não está tão mais remotamente, né, não tão parados e acaba ficando um pouco pesado. Mas o mais legal é que essas meetings, elas estão gravadas e estão disponíveis para os associados poderem assistir e assistir de novo, quando quiser, lá na área restrita do site. Então, é um benefício novo, né, que surgiu aí num momento de caos, que foi essa paralisação de tudo aqui. E o que a gente tem de principal trabalho em andamento, que eu falei para vocês, né, que é bastante difícil a gente falar que a gente é especialista em animais selvagens, então a gente está com um projeto para desenvolver a titulação de especialista. Estamos fazendo, a diretoria acaba fazendo reuniões para alinhar o que é viável, quais seriam as modalidades especialistas, né? Se vai separar marinhos dos pets não convencionais, dos animais do zoológico, ou seja, né, instituições que mantêm os animais ex situ, né, fora do ambiente natural. E então a gente está discutindo aí as modalidades
que são viáveis para esse título. Estamos alinhando isso com as normas do Conselho Federal de Medicina Veterinária para ter esse título, né? E como que seria uma avaliação justa, uma prova, uma característica curricular desses especialistas nessas respectivas modalidades. Então, é um título bastante importante, porque isso vai dar para o profissional um renome, né? Vai dar para ele uma característica mais de reconhecimento, porém, como nas outras áreas que já existe esse título, nas outras áreas a gente não tem tantas bifurcações, né, de modalidades, então é um pouco mais rápido para, por exemplo, na própria área de cirurgia, né, a gente tem o título de especialista, a gente tem no de anestésio, tem na homeopatia, então é mais fácil nessas áreas por não ter tanta bifurcação. Aqui, então, está sendo um processo demorado, já está em análise aí já faz alguns anos que a gente tem esse projeto, e agora, aproveitando toda essa paralisação, a gente está conseguindo fazer reuniões mais frequentes e conseguindo andar bem com isso. Então, acho que, no fim das contas, essa pandemia trouxe algumas situações benéficas para a associação, né? Além disso, a gente tem outras associações que são parceiros nossos, e o que significa isso? Então, todas essas associações aí, a ZAB, a BEV, a BOV, CBAV, a BRV, Grupo Foller e a Vetcel, todas elas a gente tem uma parceria em que quando ocorre um curso, tanto delas quanto nosso, os associados de ambas são beneficiados com algum desconto, com sorteio de inscrição. Então, a gente sempre negocia, dependendo do evento, da capacidade orçamentária daquele evento, a gente negocia algum benefício, né? De forma a manter, então, esses associados sempre tendo integrados nessas associações, né? Então, a gente vai caminhando junto para desenvolver essas áreas todas. Outro benefício que a gente tem são os nossos boletins técnicos. Então, é um projeto que começou no fim de 2015, talvez, 2016, acho que foi 2016. Não, acho que foi 2015, porque eram 25 anos Não, 2016, que eram 25 anos da Bravas. E esse projeto, todo mês a gente lança, no dia 20 de todo mês, a gente tem um boletim técnico novo sendo desenvolvido para ser publicado e disponibilizado exclusivamente para os associados, né? A gente tem algumas versões, algumas edições desse boletim que elas são abertas, que são extras, né? Então a gente deixa acesso para qualquer internauta poder acessar, baixar e ler, mas a maioria dos nossos boletins estão com acesso restrito aos associados, que é uma forma da gente manter esse associado com benefícios, né, e fiel ali todo ano com a gente. Daqui a pouco eu explico o porquê da necessidade de ter esses associados conosco. Então, a gente tem aí, esse mês, né, dia 20 agora que passou, a gente publicou o número 46, né? Então, a gente já tem quase 50 edições de boletim técnico, sempre com assuntos também bem aprofundados, bem desenvolvidos pelos autores. E a gente convida esses autores, dependendo, a gente aceita recomendações, os próprios associados podem ser participantes, né, de indicar, de pedir algum tema, ou até mesmo de escrever para a gente, dependendo da sua expertise. A nossa próxima Bravas Meeting, né, que são essas reuniões que a gente faz virtual, são deixa eu só ver aqui se eu não estou excedendo o tempo. Meninos, qualquer coisa vocês me falam aí que eu estou... Bom, qualquer coisa vocês me falam se eu estiver excedendo o tempo, tá? Então, a Bravas Meeting, ela vai acontecer, amanhã vai acontecer, amanhã não, né, dia 28.
vai acontecer uma Bravas Meeting em espanhol com Javier. Javier, não sei se ele ainda é presidente, mas ele foi presidente da Alvefas. A Alvefas é uma associação latino-americana de veterinários de animais selvagens, né? E a Bravas, ela já realizou 2 congressos em parceria com a Alvefas. Inclusive, o primeiro congresso da Alvefas foi junto com a Bravas em Canela, em 2015. Foi 2015. E aí, a partir disso, a gente tem uma boa relação com a diretoria executiva dessa associação latino-americana, né? E depois, em 2017, a gente fez um outro congresso, foi o segundo congresso da Alvefas, de novo, né, com a gente, o terceiro congresso da Alvefas com a gente. Foi muito interessante, e o Javier é um profissional aí maravilhoso, e ele vai no dia 28, então, fazer esse encontro falando sobre manejo renal em répteis. Ele é porto-riquenho, mas ele trabalha nos Estados Unidos, então ele tem fluência nas 2 línguas, mas por sermos brasileiros, né, vai ser mais fácil para os nossos associados entender o espanhol. Então, nós preferimos que ele faça essa palestra em espanhol. Então, essa daqui é a nossa próxima meeting. E aqui eu pus um videozinho só mostrando para vocês como que a gente associa, né, o conteúdo do site da Bravas. Então, a gente tem ali, dentro de associados, o login do associado. A gente entra ali com e-mail. Quando a gente se associa, a gente cadastra um e-mail e uma senha. E ao acessar, a gente clica do lado direito em artigos, e ali a gente vai ter acesso a todo o conteúdo que é restrito, tá? Então, os boletins técnicos, todos eles estão publicados aqui nesse link. E aí a gente tem também de boletim técnico um resumo dos congressos, né, desde quando o boletim surgiu. A gente faz um boletim extra, que é quando acaba o congresso e a gente resume quais foram as palestras, coloca foto da galera, foto dos palestrantes, coloca os premiados, né, no conteúdo de resumos científicos enviados, relato de caso, pôster. Então, a gente tem essas premiações. E aqui é o primeiro boletim, que foi quando a Bravos fez 25 anos, e a gente começou com esse projeto, né? Nessa época, quem era o presidente era o Bruno Petri, então aí ele faz uma apresentação do nosso boletim, e o vice-presidente era o Adalto Nunes, que foi diretor do Zoológico de Sorocaba por mais de 20 anos. E aí, a partir disso, a gente começou a chamar os profissionais para escreverem para a gente diversos assuntos, né? Tem boletim em inglês, do próprio Javier, tem boletim de anestesia em répteis, é bem interessante. Aqui é a área onde estão as meetings que já passaram, então a gente grava essas meetings, a gente disponibiliza para ser acessado para o associado a qualquer momento, né? E fica aí para poder ver, rever, pausar, anotar, né? E ter uma calma aí na hora de assistir. Também é possível a gente fazer... tem uma área que ela vai ser, logo mais, ela vai ser preenchida com material muito legal de um curso de aves, que a Hillary, a presidente, participou nos Estados Unidos. Aqui a gente tem um arquivo sobre aquela tigresa que apresentou Covid no zoológico de Broncos, então a gente colocou ali, a gente entrou em contato com eles e desenvolveu, né? Eu queria saber, os associados mandaram algumas perguntas para a gente enviou para o pessoal de Broncos, eles responderam,
E aqui a gente colocou a resposta deles do e-mail e tudo para o associado ter essa informação de primeira mão. Esse link aqui faz o acesso direto no nosso grupo de WhatsApp para o associado, né? Se ele não, porventura ele não receber por e-mail, a gente manda um e-mail também com convite. Na agenda é aberto a todos, né? Então aquela parte lá é a restrita. Aqui é aberto a todos, então na agenda a gente tem o que acontece de cursos. Esse ano só deu tempo da gente fazer um curso, né? Por conta da pandemia. E aqui estão todas as meetings com as respectivas datas aí que a gente tem realizado. Sim, uma coisa interessante para o profissional, a gente tem o setor de clínicas especializadas. Então, o profissional que trabalha numa clínica de cães e gatos e faz atendimentos especializados, ele pode colocar seu nome aqui e fazer sua divulgação. Reparem que não tem Paraná, tá vendo? A gente não tem profissionais que mandaram do Paraná para divulgar seu trabalho, né? A gente tem vários estados ainda que faltam ser adicionados aqui, né? Mas o profissional associado ele pode mandar para a gente. São Paulo é o que mais tem profissional divulgando o seu nome, a clínica onde eles atendem, o e-mail, o Instagram, o site, o telefone, né, o WhatsApp. Então, é uma forma também da gente divulgar. E a gente tem também endereço e nome dos zoológicos que a gente tem no Brasil. Nesse link. Bom, vou passar aqui. E aí, em outubro, é o nosso tradicional congresso, Congresso Abrava's desde quando começou a ter congresso, né? Esse desse ano ia ser o 23º congresso e o 29º encontro. Então, desde quando aconteceu o primeiro congresso, nunca pulamos, nunca teve um ano sem congresso, né? E aí o Covid veio e a gente acabou tendo que adiar. Mas a gente desenvolveu outros projetos aí que também está sendo legal, então não dá para a gente ficar reclamando, né? Esse congresso ele vai ser então em 2021, que é o ano que a gente completa 30 anos. A gente tem duas partes do congresso. A gente tem 2 dias antes do congresso, que a gente chama de pré-congresso, e esses 2 dias eles são inteiros de um curso que tem 50% prática, né? Então, 50% teoria, 50% prática. E esses pré-congressos, por conta de serem práticos, a gente tem uma quantidade de inscrição limitada, mas eles são bem interessantes e a parte teórica ela é bem aprofundada também. O congresso em si acontece em 4 dias, que vai ser então em 5 a 8 de outubro de 2021. Aí a gente tem palestras totalmente teóricas, a gente tem mini cursos que acontecem simultâneo, normalmente são 3 tipos de mini curso. A gente tem workshops, que ocorre uma interação com o ouvinte, né, muito maior. E a gente tem apresentações de resumos científicos, relatos de caso, banner, e a gente tem premiações para essas categorias, né? Resumo científico de profissional, resumo científico de estudante, a gente tem relatos de caso e a gente tem também banner. Então, são 4 premiações no total, e a gente adiou para o ano que vem, mas mantivemos o local, a parceria com o hotel, que a gente já havia feito contato, vai ser em São José dos Campos, em São Paulo, um local, um hotel, né, com uma capacidade de evento adequado para esse tamanho de congresso e o nível, né, de congresso com todas essas palestras simultâneas e com valor bem acessível. Então é uma cidade bem bacana de realizar. A gente realizou lá em 2018 e gostamos bastante porque é por isso que a gente está voltando lá, né? A gente tenta sair de São Paulo, então, ano passado foi em Florianópolis, teve em 2017 em Curitiba, e a gente sempre está, 2016 em
em Goiânia, 2015 em Goiânia, enfim, a gente sempre está fazendo essa mudança de local, né? O que a gente não conseguiu ainda adequar é ir para o Nordeste por conta mesmo das passagens e da viabilidade de ler, porque sempre estamos trazendo palestrantes internacionais e esse acesso também a todo mundo lá para o Nordeste acaba ficando bastante caro. Então, poucos ocorreram na região Nordeste, né? Mas isso não sai da nossa mira. Sempre a gente está cogitando, tentando fazer um orçamento para viabilizar isso. Quando o estudante, enquanto estudante, né, é possível ele participar do congresso, além de apenas um ouvinte, ele pode participar sendo equipe de apoio. Então, ele ganha um certificado através de ajuda na organização, né, de um congresso, que é bastante interessante, né? E essa equipe de apoio, a gente seleciona em torno aí de 14 estudantes, eles se inscrevem, a gente avalia, por exemplo, participação em outros congressos. Esse estudante, ele tem que ser associado a Bravas, obviamente, né? E então, daquele ano, né, de ocorrência do congresso, e ele vai ter a sua inscrição no congresso isenta. Então, ele participa aí do congresso de free, né, pagando apenas seu custo de viagem e hospedagem. Existe uma outra forma do estudante associado ser beneficiado com o custo sendo pago pela Bravas, custo de viagem, hospedagem e inscrição no congresso, se esse estudante ele enviar um trabalho para apresentação, mas ele tem que ser o primeiro autor e ele tem que estar a mais de 500 quilômetros da sua residência. Então, por exemplo, vamos realizar esse congresso ano que vem em São José dos Campos. Quem estiver a mais de 500 quilômetros de São José dos Campos, tem que viajar mais de 500 quilômetros para ir para o congresso, e enviar esse resumo científico, ele pode ser contemplado com isso, né? Então, ano passado, por exemplo, a gente teve 7 estudantes que tiveram seus custos integral sendo pago por esse projeto que a gente chama de FAP, que é um Fundo de Apoio ao Estudante. Então, o FAP conseguiu pagar inscrição, hospedagem e viagem de forma integral para 7 alunos que enviaram o resumo científico, né? Então, qual que é a ideia disso daqui? É a gente fazer estimular o estudante a ser cientista, né? A estudar. Então, a gente vai ter o FAP, ele ocorre quando tem a gente acaba recebendo de doação objetos, por exemplo, livros, por exemplo, objetos de animais selvagens, relacionados a animais selvagens. Então, pode ser enfeites, pode ser pelúcia, pode ser chaveiro, camiseta, boné. Então, a gente pede para os congressistas doarem esses objetos, e durante o congresso, esses objetos eles ficam expostos e ele é leiloado. Então, existe tipo um leilão silencioso. Cada um que passa lá fala, gostei desse objeto. Aí vê lá a última oferta e acaba oferecendo algo maior, né? Estava lá R$30, ele põe 35. Quando a gente fecha esse leilão, o último que deu a oferta, acaba pagando por aquele objeto, e todo esse fundo arrecadado nesse leilão, ele é destinado para esse fundo de apoio ao estudante. Então, o leilão que a gente fez o ano passado juntou um fundo de apoio, né, uma quantidade orçamentária que vai ser destinada para ajudar os estudantes do próximo congresso, que seria desse ano, mas vai ser do congresso de 2021. Né? Então, é uma forma de fazer o estudante conseguir ir para o congresso e ter seus custos pagos. E por que né, eu quis passar tudo isso? Por que é importante se associar? Bom, gente, eu costumo dizer que na medicina de animais selvagens, não existe aquela pessoa que sabe tudo, né? É muito difícil. Muitas pessoas falam assim,
Outro dia eu atendi aqui, sei lá, um cabrito no meio da cidade de São Paulo. E aí, o que eles fizeram? Chama a Érica, que a Érica atende esses bichos diferentes, que não é cão e gato, era dentro de um hospital, de cães e gatos, e a pessoa que atende esses animais estranhos sou eu, né? Então, eles viram um cabrito, que nem é tão estranho assim, mas para eles eram. Então, falou assim, liga lá para a Érica que ela atende esse animal. Aí eu fui lá atender. Não conhecia nada de cabrito, né? Fui estudar. Mas isso já é minha rotina. Já é minha rotina chegar na frente de um animal, não saber o que ele tem e estudar, ou pelo menos eu conheço alguém que sabe, que me ajuda, né? E é nessa que a gente tem que se apegar. Então, fui medicar um avestruz também, uma vez, numa faculdade que eu dava aula. Nunca tinha pego um avestruz, nunca tinha usado medicação nenhuma, nunca tinha anestesiado um avestruz. E falei, putz, não sei fazer isso no avestruz, mas eu sempre conheço alguém que sabe. Né? Então, essa interação com profissionais de diversos locais, com vastas experiências, isso faz com que a gente consiga se sair melhor na profissão. Né? Então, do principal fator assim que a gente tem que ter em mente é isso, é essa aproximação com esses profissionais, é essa interação. É uma associação sem fins lucrativos. Então, mas vocês fizeram um congresso que, sei lá, custou 100 mil reais e vocês lucraram 150 mil. Na verdade, quer dizer, vocês, né, ganharam em torno de 150 mil. Então, vocês tiveram um lucro de 50 mil reais. Então, mas na verdade, esse não é um lucro, porque a gente não tem o que gastar, a gente tem que se manter, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, despesas na própria manutenção do site. A gente tem, para ser uma associação, a gente tem um CNPJ. E para fazer os trâmites financeiros, bancários desse CNPJ, a gente tem que ter um contador que se dedique a isso, né? Então, a gente tem o salário da nossa contadora, os benefícios que essa contadora, que é uma trabalhadora, né, assalariada, ela tem benefícios, então tudo isso tem que ser pago, isso tem que ser pago de alguma forma. E na maioria das vezes, a Bravas, ela se sustenta com a associação, com o custo da anuidade, com o valor da anuidade que o associado paga, né? Então, uma vez por ano, o associado vai pagar uma taxa e ele vai ter todos esses benefícios que eu expliquei para vocês, né? Além dos descontos em cursos que a própria Bravas promove. E aí, por isso que é importante essa associação, tá? E sempre estar junto da Bravas, por quê? É um fortalecimento de classe. Então, através da Bravas, a gente consegue ter um espaço político, por exemplo, para ter voz e combater um projeto de lei que é contra zoológico, mas tem ali absurdos sendo afirmados. Então, fala, por exemplo, que tem que fechar todos os zoológicos e para onde vai esses animais. Então, a partir dessa união de classe, a gente consegue ter uma força para batalhar em cima dessa parte política, né? Agora, o que a gente está fazendo é promovendo, por exemplo, uma campanha contra o uso de cerol em linha de pipa. Então, no Rio de Janeiro, a gente está tendo muita demanda a Daphne, uma das nossas diretoras, ela é veterinária lá, e ela está tendo uma demanda absurda de fragatas, que é uma ave marinha, que ela pousa muito pouco, né? E no Rio ela é endêmica lá, ela ocorre bastante no Rio. E lá eles soltam muito pipa. E não são crianças, né? São marmanjos, são homens formados, né? Grandes, formados não, né? Completamente maturos. Eles fazem campeonato de pipa usando cerol, que é extremamente danoso. Só que como se não bastasse isso, eles também fazem um campeonato de quem derruba mais essa ave, né? Então, além de ter o próprio cerol como um fator bastante perigoso, inclusive nessa semana tiveram 2 pessoas que morreram, 2 motoqueiros, né, que morreram no Rio de Janeiro por conta de cerol. Então, além de ser um problema para a saúde humana, eles aumentou muito a quantidade de fragata que essa nossa colega está atendendo, com lesões bastante extensas e gravíssimas nas asas, né, o que impossibilita desse animal depois alçar voo de novo.
Então, imagina um animal que tem que estar a maior parte do tempo voando e ele tem uma lesão na asa que ele não vai mais possibilitar esse animal a voar. E como que você vai manter um animal desse em cativeiro, né? Fragata em cativeiro tem problemas sérios de pododermatite. Então, enfim, a gente tem diversas consequências por conta disso. Então, a última campanha nossa foi relacionado contra o uso de cerol, que é crime, inclusive, né? Se vocês acompanharem lá nossas redes sociais, a gente está sempre publicando alguma coisinha por conta disso. Então, o associado vem, traz uma demanda para a diretoria, a gente trabalha de forma voluntária, então a gente não recebe nada por isso, né? E faz alguns projetos dessa forma. Então, para se associar, clica lá no site, entra lá no site da Bravas, clica em Associe-se e preenche um formulário. Em 48 horas, nossa contadora responde, né, com o boleto, e a gente tem o reajuste que ocorreria no dia 1º de maio, por conta da pandemia. A gente não fez o reajuste da nossa anuidade, então até o dia 31 de maio, a anuidade para o graduando está R$ 145. Então, você paga uma vez só, R$ 145. Se quiser parcelar, manda um e-mail lá pedindo para receber o parcelamento pelo PayPal. O profissional, R$ 200. Também é um valor único, né, no ano, que você vai ter acesso a todos esses benefícios, tá? E então, eu queria fazer um sorteio de uma anuidade para todos os integrantes que estão aqui no nosso curso. Vou pedir ajuda aqui das meninas, da Maria Helena. O sorteio é o seguinte, nem os organizadores não sabiam desse sorteio, então eu pedi para eles inserirem o nome deles no meio da inscrição de vocês, tá? E ela vai me passar um número aí da quantidade de inscritos. Eu vou escolher um número e aí ela vai ver lá na lista quem que vai ser o sortudo. O sortudo tem só que me passar o nome completo. Daqui a pouco eu vou ficar aqui, tá? Assistindo o resto. Então, quem for o sortudo aí, clica aí no meu nomezinho no chat, me manda o nome completo. E aí vai fazer esse mesmo caminho. Vai entrar lá no site, abravas.org.br, vai fazer o seu cadastro como se fosse para receber o boleto, tá? Só que ao invés de receber o boleto, eu vou pedir para a nossa contadora isentar você do boleto e você já vai ser automaticamente tendo o seu acesso livre lá na área restrita do site, tá? Então, eu pedi para a organização, para o pessoal aí do GEAS, entrar nesse sorteio, porque eles nem sabiam que eu ia fazer isso, e eu acho que é justo eles participarem também, tá bom? Então, vamos lá, Maria Helena. Érica, então vamos dar boa sorte para todos. E o número que você pode falar, então, vai do 2 ao 495. 495? Meu Deus do céu! Temos bastante inscritos. Tá. Eu vou fazer uma conta aqui. Me ajuda aí. 91 mais 30. 120? Então é o 120. Então é 30 anos que a Bravas faz ano que vem e 91 é o ano de fundação. Só pra gente Vamos ver quem é o sortudo ou a sortuda. Não, é 121, não é? 121? 121. Olha só. Edgar José Filipe. Você está presente, Edgar? Me manda um oi aí. Peraí que eu tô procurando o chat. Achei. Caso ele não esteja presente, daí vamos sortear outro número? Então é
né? Não, não tá não. Não tá. Sério que não tá? Maria, eu acho que você consegue pesquisar aí nos participantes. Só clicar participantes, ele vai ter a aba para localizar. Aí pesquisa o nome dele lá. Edgar. É com E mesmo, né? Aham, e D mudo. Não tá, não. Não tá mesmo. Então, desses 121, subtrai 6. Sei lá. 115? 115. Vamos lá. Amanda Wenck. Vamos lá, Amanda. Amanda Wenck é da nossa diretoria, que ela foi adicionada à planilha, a gente adicionou de maneira aleatória. Verdade? Ah, então tudo bem, não tem problema. Nossa, ela vai ficar muito contente, que até quando a gente lembrou dos associados, ela disse que era uma das pessoas que gostaria muito de se associar. Pronto, ganhou. Tá vendo? Gente, ó, eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Se vocês querem fazer alguma coisa, vocês desejam, tenham foco, que dá certo. Aí, ó, o exemplo é a Amanda. Nossa, ela vai ficar muito contente. Depois eu vou te mandar o print das conversas ali. Um dia que a gente estava conversando sobre os associados, ela falou: eu estava vendo para me associar ainda esse mês. Legal. Então, gente, fica aqui meu convite, tá? Agradeço muito o espaço, Maria Helena. Ter que falar da associação. A associação é uma paixão para mim, não é à toa que eu tô na diretoria por tanto tempo, e acabei tendo que ser vice-presidente. Eu nunca imaginei na minha vida chegar nesse posto, né? Eu olhava assim, achava o máximo quando eu me associei. Tinha uma presidente mulher, e aí muitos anos depois só foram homens, né? Mas, então, naquela época eu olhava e falava, nossa, será que um dia eu vou ser isso, né? E ter lá estudantes olhando, assim, como eu olhava para ela. Então, é uma vitória mesmo, mas, ao mesmo tempo, é bastante trabalhoso. Então, vocês viram, a gente não ganha nada para estar aqui, é completamente voluntário, mas a Bravas, ela já me trouxe muita coisa. Então, eu faço isso com pura paixão mesmo, porque a partir dela eu conheci muitos profissionais, eu tive empregos por conta dela, eu cheguei onde eu tô por conta dela. Então, assim, ela falando que tá berrando de felicidade. Então, assim, a gente tem muito de benefício, né? De forma indireta, por estar nesse posto, apesar de todo o ônus, todo o trabalho, que é organizar um congresso e tudo mais, tá? Então, eu vou parar aqui de compartilhar. E é isso, quero agradecer de novo, viu, pelo convite. Nós quem agradecemos muito pela sua palestra, auxiliou muito todos nós com muitas dúvidas que a gente tinha e esclareceu muitas coisas, e surgiram algumas perguntas durante a sua palestra. Vamos lá. Algumas você respondeu para a gente agora ao final ali, que envolvem se alunos podem fazer parte da organização de congressos da Bravas, e você comentou com nós que se o aluno for associado, tem uma quantidade de alunos que é aceita e que pode ter a sua inscrição isenta. E também tem uma pergunta que eles perguntaram: quanto que é o valor do congresso da Bravas normalmente? Tá, esse último congresso, a gente tem lotes, tá? Então, a gente tem lotes. Então, o primeiro lote, normalmente, ele é o mais em conta e é o que mais tem desconto. Então, é interessante, você já está associado, porque a hora que lança o primeiro lote, você consegue, por exemplo, pagar de forma parcelada também, além disso, né? Então, começa em torno, aí para estudante, em torno de R$450 para associado estudante, né? Só que aconteceu uma coisa inédita ano passado. Nossos congressos, por conta de não ser muitas pessoas engajadas na área de selvagens, e ter também esse valor, às vezes, muito alto, a gente não consegue fazer um evento para mais de 300 pessoas.
Então, a gente sempre fecha o negócio lá com o hotel e tudo mais para 250 pessoas. No ano passado, esgotaram as inscrições, a gente foi na nossa lotação máxima, então a gente nem lançou o segundo lote, olha só que coisa doida. O benefício que a gente adicionar esse ano, e provavelmente vai se manter ano que vem, é que o associado a Bravas ele vai ter 2 dias para se inscrever antes da gente abrir para o público geral. Né? Então, além disso, o associado a Bravas ele vai poder se inscrever, por exemplo, no pré-congresso, que tem vagas limitadas, são 20 alunos normalmente, 25, em dias antes da gente abrir para geral. Então, ele tem mais chance de conseguir a vaga, de estar nesse evento presencial. Tá? Então, assim, é um preço que, como a gente abre muito cedo, dá para parcelar, acabou que o negócio esgotou e a gente nem imaginava que isso ia acontecer, foi maravilhoso, né? Mas muita gente ficou de fora, porque deixava para se inscrever lá em junho, quando abria a inscrição de envio de resumo científico, né? Enfim. Assim, acaba deixando em cima e depois complica, né? Sim. Outra pergunta que surgiu é que como que se realiza o estágio extracurricular? Uma das pessoas que estavam ali perguntou isso. A gente não dá estágio. Na verdade, a Bravas ela é só uma associação, a gente não tem nem sede física. Né? A gente não tem um escritório. Eu tenho aqui o computador da Bravas, que fica comigo para eu fazer a manutenção do site, umas coisas. Então, a gente tem equipamentos da Bravas, né? Mas a gente não tem um local para chamar, ó, essa daqui então, a gente não tem estágio também. Tudo é feito pelos diretores. Pode ter um associado mais engajado do que outro, e aí esse associado, de repente, ele pode auxiliar a gente em alguma coisa, vai fazer um evento. Por exemplo, sabe uma coisa muito legal que dá para a gente fazer? Quando tem estudantes assim associados, o estudante ele pode organizar um evento como esse, por exemplo, que vocês estão organizando, só que mesmo se for presencial, né? E aí pedir o apoio da Bravas para fazer esse evento, e a gente apoia tanto divulgando o evento nas nossas redes, além de auxiliar também nos trâmites de conseguir palestrante, sabe? De conseguir coisas assim. Então, é legal quando a gente tem... Se a gente tiver bastante estudante, por exemplo, no Nordeste, associado, eles quiserem organizar um evento lá, a gente consegue fazer esse apoio à distância, porque a gente vai ter esse associado lá para pôr a mão na massa, né? Isso ajuda muito quem está organizando o evento. Exatamente. Outra pergunta que surgiu aqui, se associados podem assistir às meetings. Opa, todos. Os associados todos, eles recebem por e-mail o convite do link e dei senha para assistir às meetings. Até semana passada, eu estava transmitindo as meetings na live no Instagram. A partir dessa semana, a gente não vai mais transmitir, e agora é exclusivo, só associado entra, tá? Porque agora a gente não vai, a gente vai ter acesso mais restrito e tudo mais, a gente não vai mais pagar o Zoom para 500 participantes, que não estava tendo essa demanda, então a gente não vai ficar gastando dinheiro da associação sem necessidade. Então vai ser exclusivo para associados, e quem perdeu as meetings que já aconteceu, é só entrar lá no site, quando associado, que tem acesso a todas elas. Outra pergunta aqui para estudantes associados, tem algum apoio para buscar estágios na área? Quando a gente tem acesso aos profissionais que estão trabalhando nos locais, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, tem um grupo lá de WhatsApp, ali a gente tem veterinário de zoológicos, de aquário, de setas. Se o estudante precisar arrumar estágio em algum lugar desse, ele já se conhecer por ali, fica muito mais fácil dele ser selecionado, né? Com certeza. Esse network faz toda a diferença. Olha, isso daí tenho certeza que quem já tinha vontade agora dobrou mais a vontade de ser associado. Eu mesma indico vários conhecidos meus que eu tenho da Braba, já indiquei para vários lugares para fazer estágio, assim. Então, tem essa conversa entre nós. Que maravilha! Tenho certeza que o pessoal vai ficar ainda mais interessado ainda do que já é. Sim. Então, Érica, a gente já vai entrar com o próximo palestrante. Na verdade, pessoal, se vocês quiserem debater mais um pouco,
Estamos Tô aqui. abertos. O Fernando está entrando aqui com a gente agora. Olá, Fernando. Acho que o microfone dele está desligado. Bom, tô por aqui. Se surgir dúvida... Então, Érica, muito obrigada pela palestra, obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. A gestão toda a organização está muito grata pela sua participação. Eu que agradeço. Então tá ok. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu, galera. Tchau, tchau. Estão escutando? Sim, sim.